Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Oi Casal Talks. Finalmente saiu. Pelo amor de quem Deus, acompanha a gente no canal sabe que a gente já tentou começar esse projeto 1 milhão de vezes, né? Fez alguns episódios, uns deram certo, outros não, mas agora vai ser definitivo, né? Agora vai. Pelo amor de Deus. Mas isso aí, a gente faz um bom tempo já que a gente não aparece aqui no canal. Eu acho que para começar, para voltar, a gente queria muito trazer alguma coisa que fosse de grande relevância, assim, pra gente e para vocês, né? E a gente estava pensando numa ideia, né, Flá, do que poderia ser tão legal que a gente pudesse trazer, que pudesse agregar na nossa vida e na vida de vocês também, que acompanham aí, que assistem nossos vídeos. E eu acho que o podcast é legal porque a gente tem muita coisa bacana para falar para vocês, né, com vocês. Sim. É uma forma também de vocês participarem bastante dos vídeos, porque aqui acaba, diferente do Instagram, o YouTube ele acaba sendo uma coisa muito distante, né? A gente grava o vídeo, a gente posta, depois a gente só vê os comentários. Agora o podcast, várias vezes a gente pode, como a gente vai fazer hoje, por exemplo, responder perguntas que vocês fazem direto. A gente tem bastante mensagem no inbox lá em relação ao que a gente está passando e tudo mais, né? Faz tempo. Daqui a pouco vocês vão ver o Miguel também, ele está bem diferente do último vídeo. A ideia também é fazer alguns ao vivos, né? E daí Exatamente. vocês vão participar em tempo real. Então mas a gente vai precisar se preparar legal. Primeiro também, né? Para ao vivo. Gente. A gente tá um pouco enferrujado, viu? Vocês não reparem. São 4 meses, até no Instagram mesmo, a gente tá meio parado, né? Mas enfim. É que o Miguel deu uma, né, mudada na nossa vida. A gente tá recalculando rota ainda. E uma coisa que eu me pergunto sempre, não sei se você também parou pra reparar, eu não sei como essas blogueiras ou youtubers que tiveram bebê estão fazendo o diário da gravidez, depois fazem o diário da maternidade, né? E filmam e ficam bonitas. Lindo, maravilhoso, gente. Eu não sei, né? Se é vida real mesmo. Esse milagre a gente ainda não a gente não conseguiu. A gente não tá conseguindo, na verdade, nem dar muito, cuidar muito da nossa vida pessoal, profissional. A gente ainda tá meio que se adaptando, né, Flá? Mas, no meio de tudo isso, a gente estava muito ansioso para começar esse projeto do podcast. É uma coisa que eu tenho certeza que vai ser bênção na nossa vida e na vida de vocês também. Exato. Né? A ideia é trazer também convidados, a gente conversar bastante, trocar bastante ideia. E a gente quer a sugestão de vocês também, do que vocês querem ver por aqui, né, amor? Exatamente. Vai ser legal pra caramba. Fazer uma troca legal. Mas, para começar, eu acho que a gente tem que atualizar, né, Flá? Falar um pouco aqui como que tá a nossa vida hoje, como que tá a sua vida, né? Que a gente vive junto, obviamente, a gente é casado, mas... eu acho que cada um tem uma visão muito diferente do que é a vida, né? Com o Miguel aqui. Creio que a maioria das pessoas que vão estar assistindo esse primeiro podcast e acompanharam a gente desde o começo, antes mesmo da gestação, quando a gente casou, né? Tem ali vídeo naquela etapa da nossa vida e viu tudo que a gente passou. Então, a gente vai conversar bastante com vocês sobre isso. A gente recebe as mensagens que vocês escrevem pra gente no Instagram. A gente não consegue responder todas, infelizmente, mas a gente vê lá as histórias, né, que vocês contam, que vieram assistir os vídeos porque passaram pelo processo que a gente passou também e contam a história de vocês. Algumas estão passando por isso, principalmente o vídeo da curetagem, né, que deu bastante engajamento porque tinha bastante gente procurando esse tema e a gente viu o quanto é um tema, assim, triste, mas ao mesmo tempo recorrente, né, é uma coisa que acontece. E essas histórias, elas trazem de certa forma pra gente, eu acho que elas trazem uma inspiração assim também. Sim. Acreditem, a gente fez todos esses vídeos, a gente falou sobre esse tema, mas a gente aprendeu muito mais, né? Parece que o YouTube foi uma forma de trazer um conforto pra gente também, porque o fato de a gente saber que existem tantas pessoas que passam por esse processo como a gente passou é um negócio bacana. Nós fomos acolhidos, né? Exatamente. Então, assim, vocês ajudam muito a gente, né? A gente recebe essas mensagens, a gente viu o vídeo e, me ajudou e tal, mas a gente é ajudado pra caramba também. Exato. Mas e aí, como que tá a vida de mãe? Fala aí, vamos conversar sobre isso agora. Tá uma loucura. É muito engraçado porque a gente ouve relato de várias pessoas, né? Exatamente. Quando a gente tá gestante ou quando a gente tá no processo de engravidar, a gente ouve as mães falando, olha, é assim, assim, assim. Então, a gente engravida achando que a gente já sabe como vai ser. Exatamente. Mas nada mais louco do que você experienciar. Eu acho que... E foi tudo diferente, né? E foi tudo Todos diferente. Os planos que a gente fez, como que a gente pensou que ia começar a criar o Miguel, como que a gente pensou que essa nossa rotina, o que a gente ia comer, tudo, enfim, nada deu certo. Você falou isso agora, eu lembrei que meu pai tira sarro até hoje, né? O dia que a gente saiu do hospital
Eu falei pro meu pai assim, eu vou criar o Miguel desde já no barulho, com luzes acesas, porque o meu filho não vai se acostumar a dormir no silêncio e no escurinho. Depois de 3 noites sem dormir. Depois de 3 noites, meu pai um dia chega em casa falando alto e eu... Exatamente. O Miguel tá dormindo dele. Ué, e falando alto. Ué, mas cadê a mãe que falou que ia criar o Miguel? A gente quer criar ele no barulho, né? Pra que ele não se torne aquela criança que a realidade. tem que dormir só no silêncio. Mas assim, não tem como. A gente precisa dormir também. E o Miguel é uma coisa de louco, né? Ele ouviu um barulhinho, pronto, ele acorda e tem todo um ritual muito doido que tem que mamar, que tem que entrar na posição certa, daí tem que colocar ele no berço, enfim. Mas eu acho que tá sendo uma experiência que tá agregando bastante, né? Muito. Eu acho que todo esse processo, e eu acho que é disso até que a gente tem que começar falando aqui primeiro, todo esse processo, desde da Helena, que vocês acompanharam a descoberta, o vídeo da descoberta, que foi muito legal dividir com vocês aqui, o vídeo da como que fala mesmo? Do Revelação, né? O chá Revelação, foi no meio de uma pandemia. A gente fez e foi tudo legal. Uma semana depois, a Helena já não existia. E depois veio a segunda perca, até chegar o Miguel. Quando o Miguel chegou, parece que todos os dias a gente traz isso, né? Sim. Essa reflexão. Parece que, de certa forma, como a gente sempre trouxe para vocês também a palavra, né, que a gente gosta muito de falar, que é resiliência. O Miguel, depois de tudo isso, o Miguel, ele significa muito isso pra gente, né? Sim. Mas, enfim, a gente conversando sobre as coisas que a gente ia conversar com vocês aqui, uma coisa que perguntam muito pra gente, né? Como que funciona tudo isso hoje? Como que tá sendo? Se o Miguel tá bem? Se o Miguel, né, se teve alguma situação depois de tanto problema na gestação? Como que tá o Miguel hoje? Gente, o Miguel, ele é um bebê que é bem bonzinho, né, amor? O Jones discorda às vezes disso que eu falo. Ele chora pra caramba, muito. Gente, mas é uma coisa tão louca que parece que quando eu vou fazer um remember do Miguel, eu não consigo ver que ele é uma criança chorona e que dá trabalho. Acho que é porque eu sou uma mãe besta, né, que acha que o filho é maravilhoso. Exatamente. Mas o Miguel dá trabalho, gente. O Miguel agora, a gente acha que vai só melhorar, né? Mas aí não te contam algumas coisas. Não é que piora, mas é que cada fase tem o seu desafio. Eu acho que o primeiro mês do Miguel, ele demorou muito para passar. Parece que a gente viveu... Esse um mês parece que durou 1 ano. Por tudo, né? A gente está se conhecendo, a gente está entendendo como ele funciona, como a gente funciona. Eu não me conhecia na minha versão mãe. Assim como o Joe não conhecia a versão dele pai. Então, é tudo novo e muita coisa nova. Então, parece que durou muito tempo esse primeiro mês. Aquele serzinho todo fragilzinho, né? O Miguel ele nasceu compridinho, mas ele nasceu magrinho, né, amor? Então, tudo isso, né? Aquela delicadeza que você não sabe como é que funciona. Então, demorou muito para passar esse primeiro mês. Os outros meses, eles foram mais fáceis porque a gente já foi se adaptando a ele, à rotina. Agora, esse último mês, parece foi que difícil. Demorou para passar, né, amor? Exatamente. Acho que foi o pior de todos, né? Esse quarto, a partir dos 3,5, né? Até agora. Porque o Miguel, ele entendeu que nós somos 2 pessoas distintas, então ele tá me solicitando muito mais, né? E uma coisa que eu acho importante, a gente recebe muita pergunta, em que sentido? Pessoas que chegam pra gente e falam, né? O Miguel tá fazendo tal coisa, o Miguel não está dormindo, o Miguel chora demais, o Miguel tá tendo dificuldade para isso, o Miguel tá tendo dificuldade para aquilo. E eu percebo que, assim, quando a gente cria muita expectativa em cima das mídias sociais, aquilo que a gente vê, o que a gente posta, apesar que a gente posta muita coisa que é o que acontece, mas, por exemplo, vocês não veem as pessoas não veem aquilo que a gente vive na hora que a gente está cansado. Sim. Como essa madrugada, por exemplo, a gente passou a madrugada inteira praticamente acordado, dormia 15, 20 minutos, acordava, dormia 15, 20 minutos, acordava, quando deu 5 horas da manhã a gente desistiu.
A gente pegou, levantou, meio estressado até, chega, vamos levantar e não dá mais, enfim, vamos cuidar da vida. Eu olho pra ele e falo assim, vamos viver a vida, Miguel, vamos viver a vida, porque é essa impressão que dá, né, que não dá mais. E o que é mais incrível, ele chora a noite inteira, ele acorda muito, mas quando a gente resolve acordar mesmo, ele começa a dar risada, 5 horas da manhã, e a gente tem que levantar. Então, assim, o que eu acho importante é que as pessoas entendam que aquilo que a gente vive na internet não é por má intenção nem nada, mas muitas vezes não é a realidade. E a realidade é igual para todo mundo. Um filho dá trabalho, pode ser o filho mais silencioso, aquela criança mais calma, que mama certinho. Pode ser o mais desejado, né? Porque isso é uma coisa que eu vejo muito das pessoas cobrarem e Exatamente. eu me cobrar. Por conta da nossa história, da gente ter perdido 2 bebês, de ter tido toda essa dificuldade para conseguir ter o nosso bebê nos braços, por muitas vezes, nessa fase do Miguel aqui fora, eu me vi me culpando de estar cansada, estressada com ele. Porque Exatamente. eu pensava, gente, eu desejei tanto, eu orei tanto a Deus, como é que eu vou reclamar agora? Exatamente, a gente se culpa muito. E isso não tem nada a ver, gente. É uma coisa que a gente não entendia, né? Que os nossos pais sempre... a gente sentia a culpa dos nossos pais por tudo, né? A gente se aproveitava disso quando a gente era criança até, inconscientemente às vezes. Mas hoje a gente percebe que a cada dia, a cada momento que você se perde um pouco ali, você fica um pouco mais estressado quando você olha de novo para ele dar vontade de chorar junto, né? Dá. E é uma coisa que é inexplicável, porque... E ao mesmo tempo, além de inexplicável, é aquele negócio, parece que você se sente culpado 2 vezes, porque você se sente culpado pelo filho, pelo pai, pela mãe, por tudo que você fez eles passarem, né? Exato, muito doido. Exato. Então, assim, mas é uma experiência muito legal. Mas para que a gente chegasse até aqui, como eu estava falando, e acabei fugindo até disso, a gente passou por um processo que para mim foi assim, hoje eu agradeço a Deus por ter vivido. Porque foi doloroso, vocês acompanharam, teve vídeo que a gente fez aqui que a gente estava, né, aquela cara de desenchavido, vídeo, por exemplo, né, da primeira perca, que a gente veio aqui explicar para vocês, não tem coisa pior do que falar. É muito fácil vir aqui falar as coisas boas, né, mostrar às vezes que a gente tem uma vida alegre, a gente está comemorando, a nossa família está chorando de alegria ali com a gente, mas é muito ruim vir aqui e ter que mostrar aquela cara lavada de alguém que uns dias antes estava ali comemorando, né? Sabendo que era uma menina, dias depois... Aliás, no dia que a gente fez o chá revelação da Helena, ela já não existia mais e a gente não sabia. Então, isso é muito frustrante. A gente imaginar que, poxa, tudo esse away que a gente fez, ela não estava ali. E eu acho que, assim, coisas que eu acho que a gente aprendeu com todo esse processo, que para mim foi o mais importante. Eu achava que a gente tinha uma vida, assim, muito próxima, uma vida espiritual muito, vamos dizer, muito próxima de Deus. Mas eu acho que nessa longa experiência de cristão desde o berço, a gente percebe que, na verdade, é ali que a gente se mostra mesmo quem a gente é, para nós mesmos, né? Sim. A gente começa a ver que, realmente, nossa, cara, nem eu sou tão forte quanto eu imaginava, nem eu tenho tanta fé como eu pensava, né? E voltando nessa parte, que eu acho que é uma coisa que todo mundo pergunta muito, como que foi, até hoje a gente não respondeu muito, a gente não falou sobre isso, porque é uma coisa que realmente era o que a gente não queria tocar nesse assunto. A primeira vez que a gente passou por isso, a gente estava... Foi numa sexta-feira, né, Flá? A gente estava em casa. Foi. E a Flá teve o sangramento, foi pro hospital, foi muito rápido. Chegou lá, fez o ultrassom, não existia mais a Helena. Então, assim, pra gente... A gente nunca tinha passado por isso. Parece que quando a gente ouve falar desse tipo de situação também, eu acho que a gente só imagina que vai acontecer na casa dos outros, né? Quando a gente nunca passou por isso, parece que só acontece com os outros e quase não acontece com ninguém, porque a gente nunca ouvia falar sobre isso. Então, quando a gente passou por isso, eu acho que a coisa mais significativa para mim, não sei para você, mas foi entender realmente o que é, pela primeira vez, a dor da desesperança. Sim. Porque nenhuma doença, eu acho, nenhuma situação difícil, nenhuma situação de, sei lá, familiar, seja financeira, nem nada, nenhuma situação de doença, nem que ela seja uma doença já que tenha o diagnóstico do fim, né, da morte, a gente tem tanta desesperança quanto a gente tem quando a gente recebe uma notícia ou alguma informação, morreu. Porque ali, literalmente, parece que não tem mais 0,001, não existe mais. Não. Então, assim, essa, para mim, foi a sensação mais importante que eu tive. Tá estranho falar isso, mas por quê? Porque nesse momento a gente teve que se apegar com Deus
juntar nossos pedacinhos. E fazer aquilo que a gente tanto falou ali no nosso canal, né? Tanto que a gente falou tanto sobre fé até aquele momento, a gente falava tanto sobre a tal da resiliência, a gente falava tanto sobre a gente acreditar, a gente ter uma maturidade espiritual e tudo mais, e naquele momento tudo foi botado à prova. E aí a gente viu que era difícil. Eu acho que é importante dizer que tudo isso foi uma construção, né? A gente sempre foi, nas nossas redes sociais, falar sobre a nossa fé, que a gente tinha essa fé, que a gente sabia que no momento certo as coisas iam acontecer. Mas, e muitas pessoas respondiam assim, nossa, eu queria ter a fé que vocês têm, eu queria lidar dessa forma. O fato da gente compartilhar com vocês tudo isso era para reafirmar essa ideia. Era para alimentar a nossa fé. Então, cada vez que a gente falava, não, mas a gente tem fé, vai dar tudo certo, no tempo certo, as coisas vão acontecer, em tudo há um propósito. A gente estava falando aquilo para nós. Para nós. É o que a gente sempre ouve era falar, uma construção diária. Era relembrar. Eu sempre costumo falar, quando eu estou atendendo algum paciente e tal, e a gente está falando de alguma situação assim, às vezes me pergunta, né? Até quando que eu vou ter que fazer terapia tal? A terapia você não vai precisar fazer para sempre, mas essas coisas que a gente precisa lembrar, a gente vai precisar lembrar eternamente. Exatamente. Então, todos os dias a gente tinha que se lembrar que tudo tem um propósito, que a gente precisava passar por aquele momento, que aquele momento foi importante e que no momento certo as coisas iam acontecer. Era diário. A gente tinha que alimentar isso diariamente. E no começo não foi tão difícil, foi dolorido, mas essa ideia de você acreditar, começar a rever as coisas, né, de uma forma diferente, uma ótica diferente, não foi tão difícil, porque quando você tem a sua família por perto, quando você tem amigos, pessoas, né, principalmente a gente que é cristão, a gente tem uma base muito legal que é sempre pessoas que falam coisas que trazem valor pra gente, né, que trazem aquela coisa que acalma, né? A gente fala, a fé é muito importante por causa disso, que ela sempre traz uma coisa que te acalma. A paz que excede todo o entendimento. Exatamente. Né? E a gente se renovou. Passou um mês ali, 2 meses, a gente estava triste, ainda tinha dia que era difícil e tal, mas a gente resolveu, literalmente, né, seguir a vida. Aí passou um tempo, aconteceu a segunda vez. Quando aconteceu a segunda vez, pior do que a primeira, ela não foi tão dolorida quanto a perca da Helena, porque foi um pouco mais, assim, foi mais prematuro, né? Vamos dizer assim. Eu não sei se eu usaria para mim a palavra menos dolorida. Eu acho que foi uma dor menos duradoura. Exatamente. Mas quando, na segunda perda, para quem não sabe, eu tive um sangramento, aí nós fomos no hospital. Só que estava muito no começo, estava de 4, 5 semanas. Então, não dá para ver o embrião ainda. O saco gestacional dá para ver, assim, bem levinho. E eu lembro que eu fiz o ultrassom, a médica viu, ela falou assim, olha, não está numa posição ideal, mas está aqui. E aí, eu fui para casa com a recomendação de fazer um repouso absoluto, porque eu estava nesse risco aí de aborto. E eu expeli o saco gestacional em casa. A gente viu tudo. Então, naquele momento, eu acho que a dor da primeira perda foi o susto, né? Então, a gente ficou remoendo aquilo por mais tempo de não acreditar. Na segunda, aquilo já era familiar, mas foi muito mais agressivo para mim. Então, foi quando eu me desesperei. Exatamente. O que eu ia até falar que para mim foi quando assim veio o medo de não dar mais certo. Nunca mais. Né? Tanto que a gente teve outra. Depois da segunda perca, quando a gente começou a ficar encucado com isso, começou a ficar meio preocupado, aí a terceira foi depois de 1 ano praticamente, não foi? Foi um tempo que a gente. Daí você foi investigar, você fez. Foi um negócio assim, não foi? Terceira perda? Não, terceira agitação. Ah, tá, do Miguel. Então, isso. Foi um tempo. Então, a gente teve que esperar quase 1 ano aí, ou 1 ano. Foi mais ou menos esse tempo, porque teve aquele monte de exame. Da Helena, nós perdemos em junho de 2020. Do segundo bebê, que a gente não sabia o que era, nós perdemos em março de 2021. E eu engravidei do Miguel no finalzinho de agosto de 2021. Foi longe. E para mim, assim, nada foi tão pior do que essa espera e imaginar que poderia não acontecer. E esse é um assunto muito delicado, porque
no mesmo momento que você, na mesma situação ali que você tá, que você tem esperança, que eu acredito em Deus vai acontecer, a gente já estava começando a fazer um exercício também, imaginando que pode ser que não aconteça. Lembra que a gente conversava, a gente saía de carro às vezes para espairecer e, pô, a Flávia fazendo aquele monte de exame, e nada era detectado, né? Até que a gente conversava muito, você falava para mim assim que, olha, eu preferia descobrir um problema para ter o que fazer. Uma resposta definitiva, né? Pelo menos a gente sabe que vai ser feito tal coisa ou não. E isso me ensinou muito, inclusive, porque o que significa isso? O que significa eu querer ter um diagnóstico para eu poder fazer alguma coisa? Significa que eu quero ter o controle. E quando a gente fala que a gente precisa entregar tudo ao Senhor, é entregar tudo. Então, o dia que eu saí da Reumato, eu lembro que eu estava de carro sozinha. Eu entrei no carro, eu chorei e falei, Senhor, me perdoa, mas eu queria ter um diagnóstico. Por que eu não tenho um problema? Eu quero ter, porque eu quero ter algo a fazer. Eu quero ter um remédio para tomar, eu quero fazer alguma coisa em relação a isso. E nesse momento, na hora que eu orei dessa forma, eu já falei, não, mas espera, então eu não estou entregando tudo ao Senhor. Como assim eu quero ter o controle de alguma coisa? Exatamente, e é difícil, né? É muito difícil. Enfim, todo esse tempo, até o Miguel chegar, foi muito difícil. Porém, quando o Miguel chegou, aí a gente começou a gestação do Miguel meio que fracos, né? No sentido assim, de tipo, e agora? Comemoramos, não comemoramos? Como que vai ser a cada ultrassom? Fracos, para não dizer, de certa forma, incrédulos, né? E isso é uma coisa muito interessante também, porque a gente se cobra muito de ter fé, mas, na verdade, é um exercício tão assim, diário, né? Uma coisa que a gente se perde muito fácil. E a todo momento a gente tinha aquela cobrança, né? Creio, no final, parece assim, começava o dia naquela confiança que tudo estava bem, ia dar certo, a gente confiava em Deus e terminava o dia desesperado. É uma coisa muito doida. Então, assim, é muito fácil vir na internet e falar sobre fé, falar o que as pessoas devem fazer, falar o que a gente faz, né? Pode ser o que a gente faz e realmente a gente faz, mas existem os momentos de fraqueza e isso é muito comum. Com certeza. A gente passou muito, até hoje a gente passa por isso e a gente vai passar, acho que, eternamente. Isso é humano, não tem como. E passando essas duas percas, a gente chegou no Miguel e foi diferente pra gente em todos os sentidos. Por quê? A gente ficava nessa, tipo, a gente vai curtir, a gente vai viver ou não vai viver, sabe? A gente já imaginou que, como a gente perdeu as duas vezes, a gente descobriu num ultrassom, a gente ficava naquele negócio, né? E agora? Toda vez a gente vai ter que ver um ultrassom e o médico vai ter que olhar pra nossa cara e falar se tá vivo ou não tá vivo. Olha, isso é muito difícil. Se tiver algum médico, ultrassonografista nos assistindo, logo que você vê que tá normal, já fale pra mãe. Porque a gente pegou vários médicos que começou o ultrassom. 5, 10 minutos ali. Nossa, e mudo. E vários a gente até perguntou, né? Viu, tá tudo bem? Porque era uma eternidade, né? Exatamente. Era uma eternidade. Era difícil, mas com o passar dos meses, nada foi melhorando, foi piorando. A gestação do Miguel, vocês não acompanharam tanto aqui, porque a gente ficou tão submerso assim nessa tensão, que a gente preferiu começar a não se expor. Apesar de a gente saber que era uma coisa legal, né? Que estava trazendo uma coisa bacana pra gente também. Isso não foi uma coisa que a gente combinou e que a gente falou e racionalizou. A gente foi se resguardando. Foi naturalmente, a gente ficou meio, né? Exatamente, a gente ficou meio receoso. E foi passando os meses, a gente foi piorando porque a Flá foi começando a ter vários problemas. Aqui a gente colocava, às vezes, uma coisa ou outra, conversava com vocês sobre o que a gente estava passando, mas a gente começou a ter uma baixa muito grande. A Flá foi internada e vários problemas pequenos eram apontados, né, nos exames e aquela tensão. A gente passou por um processo também, no final do ano, lembra? Da trava uterina, que foi foi descoberto lá uma trava uterina. É uma coisa, eu não vou prolongar isso, mas enfim, é um problema que pode ser um problema muito sério. E a gente descobriu isso antes do Natal. Foi. Só que a gente não pôde investigar, porque já era Natal, Ano Novo, recesso, todo mundo parado. A gente teve que passar o Natal e o Ano Novo naquela angústia, né? Não podia lembrar disso. Só em janeiro. Porque a gente pesquisou no Google, poderia ser
ter acontecido coisas assim graves. Foi engraçado porque quando a gente detectou isso, eu já mandei mensagem para minha médica, né? E a primeira coisa que ela falou foi: Flávia, não pesquise no Google. Eu já tinha pesquisado, obviamente. E no Google fala de brida amniótica, né? Que o bebê pode se enroscar, pode perder membro, pode morrer. Nossa, gente, imagina a gente passando Natal e Ano Novo com essas informações. E é duro, porque chega uma hora que daí você tem família, a família também sofre com isso. Chega uma hora que a gente quis poupar até eles, né, de saber dessas coisas. A gente ia no médico, ficava sabendo e volta para casa preocupado. Chegou um momento que a médica da Flá mesmo chegou para ela e falou assim: Flávia, tudo que você podia ter passado, você passou. Tudo que você poderia ter acontecido de errado, negativo, aconteceu. Ela falou, não tem mais... você é o tipo de paciente que eu não vejo a hora de me livrar, ela falava. Exatamente. Na brincadeira, mas, né, de certa forma tem um significado, assim, porque pra gente foi difícil, porque tinha toda essa carga e, ao mesmo tempo, a gente estava passando por toda a situação. Aí, quando chegou nos últimos meses, eu acho que foi quando a gente começou a ficar mais calejado, né? Ficou ali, a gente estava mais ansioso. Depois da internação, Depois da internação, mas ainda nos últimos meses a Flá teve, né, perca de líquido amniótico, enfim, várias situações malucas. Mas a gente acabou, né, levando de boa. E a gente voltou aqui para o YouTube até postar alguns vídeos. Vocês mandam mensagem direto lá, tanto no Instagram quanto no YouTube, perguntando: e aí, cadê os vídeos e tudo mais? E foi pensando exatamente assim, em que toda essa experiência ela poderia agregar aqui no YouTube. Uma vez a gente fez um vídeo falando que a gente gostava de postar vídeos que trouxessem algum tipo de valor, né? Que agregassem na vida das pessoas. E várias pessoas responderam que na verdade elas queriam saber mais o dia a dia e tal, para ver que elas vivem uma vida normal, que todo mundo é igual, que a gente também tem uma vida assim, e ok. Só que eu ia falar, a gente sempre gostou muito dessa questão do lado espiritual, da fé, né? E quando a gente posta um vídeo que não tenha uma mensagem ou alguma experiência nesse sentido, pra gente parece que o vídeo é vazio, né? Sim. É até ruim pra editar ali, você fica falando: caramba, quem que vai querer assistir um negócio que não faz sentido nenhum? Então, assim, tudo isso que esse caminho que chegou até agora aqui no podcast, eu acho que tudo que a gente passou tem um porquê, né? Sim. Tem um sentido. E a gente chegou aqui agora para trazer essas experiências como essa que a gente está conversando com vocês, né? Trazer uma experiência boa, a experiência ruim, porque tudo na nossa vida eu acho que tem o seu lado positivo e negativo, e de todos eles a gente pode tirar uma lição legal também, né, Flá? Sim. E hoje o Miguel está aqui. Ele tá aqui, vamos esperar ele acordar para trazer? Né? Ele tá aqui e a gente tá nessa loucura. A nossa rotina, vocês não têm ideia de como é difícil. Quem conhece a gente sabe, a gente trabalha com eventos. Então o Miguel, ele acompanha a gente em tudo. Ele é uma criança presente na nossa vida 24 horas por dia. Um dia, quando a gente começou a namorar, a gente sempre falava assim com Deus, a gente orava muito e pedia para Deus, que eu e a Flávia, que a gente queria trabalhar com algo que nos proporcionasse tempo de qualidade, né, na nossa família. A gente ama a nossa rotina, a gente acorda junto, a gente toma café junto, a gente almoça junto, a gente brinca com o Miguel ali o dia inteiro, a gente trabalha com ele no colo. Então, assim, é uma rotina puxada, mas é exatamente aquilo que a gente pediu para Deus. Então, todo momento que a gente está ali meio cansado, meio... Como que vai ser? Poxa, hoje que eu falei para você, eu falei: Flá, a gente precisa... modificar algumas coisas, a gente precisa se reorganizar porque a gente está meio que sobrecarregado, as coisas não estão dando certo e tal, mas daí você respira um pouco ali e fala: poxa, tá dando certo, do jeito que tá acontecendo, não é da forma mais, o ideal talvez, mas tá perfeito, é o que a gente pediu para Deus, e a gente sempre tenta não esquecer disso, né? Um exercício diário também, a gente saber que a gente pede as coisas para Deus e às vezes a gente até acaba esquecendo, porque o dia a dia é difícil, né? Sim. Aquela carga pesada. A Flávia não está podendo atender como psicóloga por enquanto. Tentou voltar, né, Flávia? Também é difícil. Eu falei para os pacientes que com um mês do Miguel eu já voltava. Ai, que dó. As minhas pacientes que já são mães, acho que olharam para mim e falaram: mal sabe, coitada. Deixa e ela. Falavam isso pra gente, né? Eu falo: calma, vocês vão ver como que vai ser e tudo mais. Mas eu não sei você, mas... Como que você vê esse futuro agora, assim? Porque até agora, a gente, de verdade, não tá dando para fazer nada. A gente ouvia muito se falar isso, né? Vocês não vão conseguir fazer nada, a vida vai parar, vocês vão ter que se reorganizar, as coisas vão ter que mudar. Não, eu acho que a gente vai conseguir retornar à nossa rotina, mas eu acho que nunca mais vai ser a mesma coisa.
Eu acho que os nossos desejos, as nossas prioridades... É muito engraçado porque teve uma época da gestação que eu dei uma surtada. Não sei se você lembra. De qual das surtadas? Ai, que sacanagem. Foram várias, mas... Não, teve uma época que a gente até foi comer no Poiá e eu chorando na mesa, desabafando. Lembro. Ou se lembra. Gente, eu tive um surto porque foi assim. O Miguel era muito desejado, era tudo que a gente mais queria na vida, mas eu comecei a ter uma ansiedade de que nunca mais as coisas iam ser como elas eram. E isso, para mim, era muito esquisito, porque eu desejava tanto ter o filho, óbvio que eu sei que o filho muda a nossa vida, e eu queria que quando eu vi que isso iria ser real, começou a me dar um tilt. O tilt que eu mais tive foi em relação ao nosso relacionamento. Eu falei, nunca mais vai ser eu com meu marido comigo, meu Deus. Exatamente. Eu achei que a gente ia se distanciar, porque a gente ouve de tudo, né? E é claro que, mesmo sabendo que cada casal tem a sua dinâmica, cada caso é um caso, a gente se perde nesses desesperos, nessa ansiedade de antecipar, né, as coisas. Exatamente. Então, eu dei uma surtada em relação a isso. E é legal que você está falando isso daí, desculpa até te interromper, que tem uma pergunta que a gente recebeu no Instagram, que a gente fez uma caixinha de pergunta, né, para que o pessoal trouxesse algumas coisas, alguns questionamentos, dúvidas, que a gente ia responder aqui. E tem uma menina que perguntou pra gente aqui, a Suelen Soares, ela perguntou, como está o relacionamento do casal após o nascimento do filho? Como que tá pra você? Gente, então, difícil, né, responder sobre isso. Eu me surpreendi, porque eu vi a gente muito mais parceiro. Exatamente. E eu achei que isso não seria possível, porque quando a gente teve a primeira perda, a perda da Helena, eu vi um abismo de diferença no nosso relacionamento. A gente ficou ainda mais parceiro, mais unido. Parecia que... Eu acho que por a gente compartilhar uma dor que era só nossa, não que a nossa família não sofreu, mas nós éramos os pais da Helena, né? Então, eu acho que compartilhar essa dor, nós dois, criou, assim, uma conexão ainda maior. E saber também que aquilo lá era nosso, né? Sim. Era um problema nosso, era uma um coisa BO nossa. Nosso, a gente ia ter que resolver. Porque é engraçado que antes de casar, até quando você casa mesmo, acontece muito de na hora das crises, assim, que você está passando por um problema, vida de casado, parece que inconscientemente vem uma vozinha e fala, vai para casa do seu pai e sua mãe. E eu fazia muito isso, tudo dá pra às gente vezes. recorrer. Inclusive, gente, a maioria das pessoas não sabe, acho que a gente nunca contou isso, mas uma coisa engraçada do nosso casamento, que logo que a gente casou, toda a conta de luz que chegava na nossa casa, eu colocava dentro de uma gaveta na sala. E chegou um dia que aconteceu o quê? Cortaram a nossa luz, porque a gente simplesmente não pagou conta de luz, porque a gente esqueceu que conta de luz existia e tinha que pagar. Exatamente. E aí, o que nós fizemos? Esvaziamos a nossa geladeira e fomos para a casa dos nossos pais. Foi bem no final de semana, né? No começo do final de semana. A gente fazendo o casamento foi um caos. Cortaram, era uma emenda de feriado. Então, a gente ficou uns 4 dias sem energia. Exatamente. Então, a gente tem a sensação de que a gente tem ali a quem recorrer. Quando a gente perdeu a Helena, era nós e nós. E tem uma coisa que eu acho muito importante, e isso serve, eu acho que para todo mundo, até mesmo que está ouvindo a gente aqui. Antes do casamento, até mesmo dentro do casamento, é muito comum a gente ouvir pessoas falando que o casamento complica as coisas, que o casamento ele traz problemas, ele traz situações onde você não queria estar casado, né? Principalmente amigos, que quando você está conversando ali que tem que ir para tal lugar, fazer tal coisa... já vem aquela brincadeira, tá preso, tá casado, não faz mais nada e tal, espera acontecer tal coisa, e você vai meio que, não que você vai aceitando, mas aquilo de certa forma vai te trazendo um medo do que é o casamento, né? Como que vai ser depois. E pra gente foi essa surpresa, pra nós mesmos, sobre a gente, da gente ter ficado mais unido, ter ficado mais fortalecido junto, porque talvez a gente imaginou que na hora do problema mesmo, que nem o pessoal fala, na hora da dificuldade financeira vocês vão ver se vai ser perfeito mesmo, na hora que acontecer um problema grave, ou sei lá, uma coisa que vocês tenham dificuldade para solucionar, vocês vão ver como que é. E geralmente, todas as vezes que aconteceram isso, foram situações que trouxeram a gente mais para próxima, né? Ainda. Eu acho que é a situação de dependência ali um do outro. Sim. Esses dias eu estava falando para a Flávia que depois que o Miguel nasceu, a Flá ficou muito ausente das coisas dos negócios, né, que a gente faz, as coisas que a gente
investe. E ficou uma sobrecarga muito grande para mim. E vem uma sensação de medo até, de fazer as coisas acontecerem e tudo mais. Daí eu parei de pensar que... E refletir isso é uma coisa assim, é uma insegurança, porque parece que se a Flávia não participa, eu não tenho aquele suporte. E isso é muito... E é mútuo. Entendeu? É mútuo. Então é uma coisa muito louca. É uma coisa que a gente tem que se observar. Sim. A gente não pode deixar, obviamente, essa hiperdependência. Mas foram quase 13 anos, né? Fazendo as coisas junto. Desde quando a gente começou a namorar, a gente trabalha junto. A gente investiu nas coisas que a gente queria, né? Nossa vida profissional, né? As coisas que a gente comprou, adquiriu. Tudo foi junto. Tudo que a gente tem hoje tem um dinheiro meu, um dinheiro da Flá. Ou tem as coisas que a gente conquistou junto, comprou junto, trabalhou junto. Então, assim, tudo isso serviu para que a gente, né, fortalecesse ainda mais. Porém, eu acho que assim, é uma questão é um exercício. Né? E eu acho que é entender, gente, que é um amadurecimento, né? Ao mesmo tempo que eu acho que a gente está muito mais parceiro e unido ainda mais depois da chegada do Miguel, em paralelo, é um amadurecimento do relacionamento. Exatamente. Porque muitas coisas não são como antes, né? Até antes da gente começar, o Johnny estava falando que tinha uma pergunta aqui. Como que a gente está fazendo para namorar? Alguém perguntou isso? Tipo, como que tá sendo? Vida de casado e tudo mais. Gente, e isso é uma coisa que mudou, né? Obviamente, né? O nosso tempo mudou, a nossa prioridade mudou, mas na gestação do Miguel, quando eu tive esse piripaque, eu achei que isso iria ser de uma forma negativa, que isso iria nos atrapalhar. E não, né? E eu acho que isso muito tem a ver com a mudança dos dois. Não foi só eu que amadureci ou só você. Nós dois amadurecemos, o nosso relacionamento amadureceu, as nossas prioridades. Porque eu acho que se tem uma discrepância nisso, aí começa uma dificuldade. Principalmente quando tem planos diferentes, né? Exatamente. Eu acho que todo o grande problema que existe nos casamentos, depois de muitos anos, eles começam lá atrás. Né? Eu acho que o que traz a gente um para perto do outro é sempre o foco. É sempre o mesmo foco. E não é o mesmo foco porque a gente pensa igual, mas quando eu sou meio assim, todo dia eu apareço pra Flávia querendo fazer uma coisa diferente. Abrir um negócio novo, enfim, investir em alguma coisa. Começar nesse momento um podcast. Então. E a Flávia nunca foi uma pessoa que chegou pra mim e falou, olha, não dá, não vamos fazer. Na maioria das vezes ela nem sabia o que poderia dar, se ia dar certo, dar errado, mas ela sempre foi a pessoa que chegou pra mim e falou, vamos, bora, não sei nem o que é, mas vamos lá, vamos fazer. E a gente se apoia muito, mesmo às vezes não sendo uma coisa, né, que o outro goste. Sim. E isso eu acho que não tem a ver mais com gosto, tem a ver com aquele negócio de ter o prazer de fazer as coisas, né? Estar junto e fazer e as coisas acontecerem. E eu acho que, voltando ali um pouquinho no assunto do amadurecimento, uma das coisas que eu acho que são importantes, que eu vejo assim no nosso caso, do nosso relacionamento estar bom, apesar de um filho ter entrado, porque é isso que muitas pessoas pensam, né? É quando os dois assumem aquele papel. Os dois pegam para si a responsabilidade. Chama a responsabilidade. Isso dá medo pra caramba. Eu acho que isso é fundamental. Mas é uma coisa que a gente tem que... Para o relacionamento continuar bom, se não melhor, e a gente conseguir equilibrar tudo. E não é fácil. Por exemplo, o Miguel, todos os dias eu sinto medo e tento vencer uma barreira diferente. Né? A gente vem de uma criação, a nossa geração acho que é muito isso, né? De uma dependência muito grande assim, daquilo que os pais fizeram e não deixaram que a gente sofresse, talvez. Né? Então, quando a gente casa e a gente se vê diante de várias dificuldades que parecem ser maiores do que a gente, porque a gente não está muito habituado, a gente tem sempre duas escolhas, ou vai, enfrenta, ou a gente literalmente acaba não fazendo, né? Existiram situações que aconteceu isso na nossa vida, a gente acabar falando, não dá. Mas assim, na maioria das vezes, a gente se apoiou e foi. Então, assim, a gente aprendeu muito junto sobre isso, né, Flá? Eu, antes de namorar com a Flávia mesmo, eu vivia a minha vida meio que de perna pro ar. As coisas não aconteciam como acontecem agora. Então, como eu disse nos votos do nosso casamento, o Jones era um jovem de 20 anos um tanto perdido na vida. Exatamente. E daí eu cheguei na vida dele e as coisas, as coisas mudaram. Enfim, mas é verdade. Você fala isso. Não, mas é verdade. Isso, de certa forma, aconteceu mesmo.
Mas, então, toda essa experiência, tudo isso que a gente viveu, ele agrega muito na questão do amadurecimento. Eu acho que isso é fundamental. E, assim, o casamento pra gente, de certa forma, ele é uma experiência legal, porque a gente vive, assim, muito junto. As pessoas perguntam pra gente, como que vocês conseguem 24 horas por dia junto? A gente literalmente, faz desde quando a gente casou, principalmente. Agora, fazer 4 anos, né? Faz 4 anos que a gente acorda junto, a gente levanta, toma café, a gente come junto, a gente trabalha junto um do lado do outro, a gente passa o dia junto, a gente vai deitar, assiste as mesmas coisas, a gente come as mesmas coisas, né? Vai para os mesmos lugares, literalmente, é 24 horas por dia. E isso não tem a ver com o gostar extremo, né? O gostar extremo dessa situação, e sim aprender a lidar com isso. Sim. Né, Flá? É Eu muito acho diferente. que uma coisa muito legal, apesar... Quando a gente começou a trabalhar junto, a gente era bem novo, né? Eu, principalmente, quando a gente começou, tinha 15, 16. Bem maturo. Mas uma coisa que a gente sempre conseguiu desde o início foi separar o casal dos sócios. Uhum. Apesar da gente ter muita parceria e tudo mais, eu acho que a gente sempre conseguiu dividir isso, não trazer isso para o relacionamento e vice-versa, né? Eu acho que isso ajudou. Muita gente pergunta, né? Como vocês conseguem trabalhar juntos? Aí eu brinco, né? No começo, não, até hoje, né? A gente tem a sala comercial do escritório e fica no 8º andar. E eu sempre falo, no começo eu queria jogar o Jones lá do 8º andar, mas tá tudo certo. Isso é normal, né? Até as nossas discussões, assim, sobre as coisas. Eu ia falar, a gente não tem muito hábito de discutir sobre as coisas. Não é uma coisa... Mas aquela troca, às vezes, até estressada de um pro outro acontece, como acontece no trabalho. Mas não é uma coisa que a gente leva, né? Pro é engraçado. Pessoal, né? É muito engraçado. A gente tá trabalhando junto ali, fazendo um casamento. Às vezes acontece um estresse, aquela pressão, discorda. Um olha meio bravo pro outro. Dá coisa de 15 minutos, parece que não aconteceu. Porque é uma coisa tão mecanizada, né? Automatizada na nossa cabeça que a gente até esquece. Sim. Então, assim, eu acho que tem muito nisso, dessa questão da gente ter uma forma leve de ver as coisas para que não estresse tudo. Quando a gente trabalha junto, se a gente não tirar essa carga, né, Flá? E, tipo, ficar remoendo as coisas, eu acho que essa é a palavra certa. Por exemplo, se sentir ofendido com o que o outro falou e, pô, já fica o dia inteiro de cara virada e as coisas... A gente se resolve, né? Eu acho que conversar é sempre o caminho, né? E a gente conversa bem. A gente conversa o dia inteiro, né, gente? Mas, enfim... Agora, os nossos papos são só fraldas. É o dia inteiro. Ouvir Galinha Pintadinha, a gente ouve pra caramba. Mundo Bita. 3 palavrinhas. A gente tá conhecendo todo esse mundo e tá sendo legal pra caramba. Mas é muito legal. Eu falo que é muito legal você ter um parceiro... você conhecer ele nessa versão e aí você ver ele se tornar pai. É muito legal. É muito legal você se enxergar nessa transformação, mas é muito legal também você enxergar o outro. Porque a gente... Jones, a primeira coisa que aconteceu com o Jones, ficou chorão. O Jones era uma pedra, gente. Uma pedra. Nada abalava o Jones. Agora fala um A. O Jones chora com Eu não posso olhar pro filho Miguel. do outro. Eu não posso olhar pro Miguel. É uma coisa de louco. Porque eu acho que assim, a gente, homem, né? A gente tem uma necessidade de se fazer forte, né? Pra tudo. Isso é uma coisa que a gente tem que ensinar pro Miguel, né? Que ele pode chorar. Ele vai ser chorão. Que ele pode se emocionar. Então, quando a gente tem um filho, a gente já não consegue mais fazer isso. Né? Porque, às vezes, não era o fato de ser, assim, muito duro ou seco, e sim se fazer de forte. E quantas vezes, né? Mas, enfim... Aí vem o filho, quebra as pernas e acontece isso. Exatamente. Mas, enfim, gente, eu vou agora pegar algumas perguntas aqui que a gente tem. Você tirou algumas também aí, né, Flá? Pra gente responder, porque a gente já vai estar... A gente está finalizando também esse podcast para que ele não fique muito... Podcast. Piadinha interna, gente. É um negócio aqui, não vou nem explicar. Mas a gente vai responder algumas perguntas. Tem bastante coisa que a gente não consegue responder lá no inbox do Instagram. Tem textos gigantes lá. Hoje mesmo teve uma menina que mandou uma mensagem para a gente lá, um testemunho que ela teve. E ela escreveu numa foto.
olha lá no inbox, mandei uma mensagem para vocês. E eu fui lá direto, não foi nem Hoje? a Flávia. Foi hoje. Eu fui lá direto ver a mensagem dela, não sabia o que era, mas eu procurei ela lá e abri a mensagem, tava lá, ela tava contando o testemunho dela, que ela passou, ela tá passando por esse processo todo. E ela fez algumas perguntas, principalmente sobre o Clexane. Isso Ela é legal. tá morrendo de Bastante medo de tomar. pergunta. Por quê? E já dá para ser a primeira dúvida. Eu acho que a gente pode tirar, a gente já vai tirar no vídeo aqui para que ela assista. Ela vem do YouTube e foi lá para o nosso Instagram. Ela, assim como a Flávia, essa menina, ela não fechou um diagnóstico. Então é muito complicado, porque e aí, tem ou não tem? É esse o problema ou não é? E a dúvida dela é complicado tomar um remédio sem saber se você tem um problema ou não? Porque o marido dela acha que ela não deveria tomar se ela não fechou um diagnóstico. Sim. Mas é muito complicado, não tem como se fechar, não existe um exame que detecte aquele problema específico, né? Que é a trombofilia. Na verdade, são vários fatores, e aí você tem lá uma quantidade de fatores que entra nessa classificação de que você realmente tem essa doença. Então, eu não fecho o diagnóstico porque não atingiu lá, sei lá, tem que ter 8, aí eu atingi 6. E olha que loucura. Até nem lembro mais. Existem algumas situações, alguns diagnósticos que eles só são feitos depois de uma perda gestacional. Sim. Se for antes de uma perda, você não consegue detectar esses pontos importantes para que seja fechado esse diagnóstico de trombofilia. Então, assim, é muito complexo. E uma vez também a minha ginecologista falou que, às vezes, as minhas alterações se dão só no momento da gestação. Só quando eu engravido, né? Então, investigar após perda, sem estar grávida, talvez não aparecesse. Exatamente. Então, assim, na minha opinião, mal não vai fazer. Tomar um Clexane, é o que a Fernanda falava sempre, né? Tomar o Clexane, que é um anticoagulante, para quem não sabe, se você não tiver nenhum problema. Então, na dúvida, foi muito engraçado, porque quando eu tive a primeira perda, eu fiz vários exames e a minha reumato não recomendou o uso do Clexane na próxima tentativa. E a minha gineco já recomendava. Ela falou, bom, como ela não recomendou, então tudo bem. E aí, quando eu tive a segunda perda, eu tinha marcado uma consulta com a reumato, porque eu estava grávida. E ela falou que quando eu engravidasse era para ir. E no meio tempo, do dia que eu marquei para o dia que eu fui, eu perdi o segundo. E aí, eu lembro que quando eu cheguei no consultório dela, abri a porta, ela falou, parabéns! Aí eu falei, ai, doutora, perdi ontem, expeli o saquinho gestacional. Aí ela, agora então a gente vai começar com o Clexane. Ouvir isso para mim é que a gente tem, assim, a gente tem que ficar naquela ideia de que tudo tem um propósito e que tinha que acontecer. Mas a primeira coisa que a gente pensa eu poderia não ter passado por essa segunda perda. Exatamente. Entendeu? E talvez, se não fosse a tua médica Fernanda, talvez o Miguel também não tivesse sobrevivido. Porque na ideia de muitos médicos, né, até mesmo pelo padrão de procedimento, se começa a investigar uma perda, né? Que fala? Perda a partir da terceira. A partir da terceira ou quarta, que é considerado aborto de repetição. Exato. Então, assim, existem várias pessoas, é triste falar isso, mas existem várias pessoas que perdem 2, 3, 4, 5 vezes um bebê porque existe um procedimento, um protocolo. A gente super respeita quem pensa desse jeito, né? Os médicos. Porque tem uma porcentagem de normalidade disso Exatamente. acontecer 1, 2 vezes. Mas eu acho que o mais importante nessa história, e aí é falando do lado do paciente em si, né? Ali quando está sendo consultado com o médico, é entender os danos psicológicos que uma perda também traz, né? Então, é um desgaste. É um desgaste muito grande. Então, a nossa opinião é sempre assim, se puder investigar desde a primeira, talvez o seu médico, isso daqui não são pessoas, né, especialistas e que têm o know-how para falar, mas pela experiência nossa, se puder investigar desde a primeira, tem que investigar. Ainda mais se for tardia. A perda da Helena foi com 9 semanas de gestação. É muito engraçado porque a minha médica ela fala, Flá, a sua segunda perda foi mais natural do que a sua primeira. Porque foi muito no comecinho, né? Exatamente. Agora, a da Helena já estava evoluído. Então, isso já acendeu uma luzinha. E, geralmente, eu acho que na maioria dos casos, essa questão do Clexane, ela vai ser
passada, ela vai ser indicada e a mulher em si, ela não vai ter o diagnóstico 100% fechado. A maioria dos casos acontece isso. Então, assim, se a gente pudesse dar um conselho, é seguir o que o médico, a médica que você, né, te acompanha, falou para você. Tomar o Clexane, isso é importante. Tem algumas perguntas aí, Flá, só pra gente finalizar aqui. Eu acho... a Vivi perguntou aqui, como vencer o medo de uma nova perda gestacional? Eu acho que isso é bem interessante. O medo vai sempre existir, gente. É o que a gente estava conversando até antes de começar aqui o podcast. A gente sabe, a gente tem informação de que isso é possível, mas a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. A gente pode até falar, eu não quero contar ainda, tá no comecinho, né? Tem um risco, mas mesmo quando a gente fala e a gente tem essa ideia, a gente ainda assim nunca acha que vai acontecer com a gente. Então, esse medo de acontecer novamente... ele é muito mais latente depois que a gente passa por essa experiência. E isso era uma coisa que eu me culpava muito. Eu me lembro de muitas vezes estar triste na gestação do Miguel por não conseguir conversar com ele na barriga, por não conseguir passar a mão na barriga, ficar chateada de você não conseguir fazer isso, porque eu tinha um comparativo. O Jones, quando eu engravidei da Helena, desde de quando a gente descobriu, o Jones conversava, cantava, passava a mão na barriga, e na do Miguel ele não conseguia fazer isso, e nem eu. E eu me culpei muito por isso. Eu falei, meu Deus, o que essa criança tem a ver com isso, né? Mas, gente, isso é humano. O medo é do ser humano. Isso é humano. Apesar da gente buscar isso, né, direto, constantemente, não ter medo para fazer as coisas, o ideal é fazer com medo. Exatamente. Então, é o que eu falo para todas que me perguntam sobre isso no inbox, que a gente conversa, né, muitas vezes. Acolha esse medo é normal, mas, obviamente, tente nutrir a esperança. Agora, é uma nova história, é uma nova gestação, um novo momento, né? Mas é uma coisa que a gente tem que se lembrar de novo, diariamente. Com certeza. O que mais? Tem alguma aí, amor? Tô lendo aqui, mas são perguntas que a gente já conversou sobre isso bastante hoje. Vê se você acha mais alguma aí pra gente finalizar. A Andressa perguntou, vamos continuar com o canal no YouTube? Sim, o podcast... O podcast vai ser no YouTube. Lá no nosso canal. Aqui no nosso canal, né? A gente sumiu tanto do YouTube que as pessoas já perguntam, né? E aí, não vão mais voltar? A gente tá aqui, gente. Qual é a rotina diária com o Miguel? Gente... Não tem rotina. Uma rotina não existe ainda. esse nome rotina, não existe. Esse porque negócio o Miguel falam, né? tava indo, deu 4 meses, deu 3 meses e meio, mudou tudo. E falam muito esse negócio, né? Se você for assistir vídeos que falem sobre a questão de como cuidar de um bebê, como, né, fazer essa questão da rotina mesmo. Sim. Não tem como, principalmente pra gente que tem um Miguel que é um bebê, assim, que é uma incógnita. Sim. Todo dia ele tem uma ação diferente, vamos dizer assim. Ontem tava um caos. Hoje tá numa paz de Deus que talvez ele nem participe aqui do podcast porque ele continua dormindo. Ele continua dormindo. Eu acho que assim, eu nunca vi o Miguel dormir mais do que 1 hora durante o dia. Hoje ele Foi fez minutos, sonecas. e hoje ele tá fazendo. Então, assim, esse negócio que, né, a gente sente uma pressão muito grande também em relação a isso. A gente vê muita gente falando como que você tem que criar um filho quando ele nasce, o que você tem que fazer. Já começa pelo Instagram as vendas de curso, né? Curso do sono, curso da cólica, curso... Aí você já começa a achar que você não tá conseguindo fazer certo porque aí te dão um beabá você não tem e não conhecimento e, enfim, acaba não dando certo. Então, assim, a melhor forma... A gente tem que fazer um episódio aqui no podcast só para falar disso. Exatamente. Porque, assim, a melhor forma... O que eu descobri, a melhor forma de criar seu filho é a forma que você consegue. Sim. Né? Esses dias, só para finalizar esse assunto, esses dias a gente estava tão estressado, não é estressado com o Miguel, mas com a situação, a gente estava tão esgotado que a gente pegou e saiu com o Miguel quase 10 horas da noite para fazer compra. Fomos no mercado. E o Miguel chegou em casa. A gente estava muito estressado, os dois, cara, fechados assim, o Miguel lá, tadinho, chorando um monte, estressadaço. Quando ele chegou do mercado... Não, só um aspas. No mercado, ele ria pra todo mundo. Isso, aí. Ele super feliz. E eu e o Jones, nossa, que bom que a gente fez isso. Que bom que a gente saiu com o Miguel. Aí chegamos em casa. Chegamos em casa. Ele deu uma surtada de agitação, né? Nossa, ele batia as perninhas. Foi horas tentando fazer ele dormir. Mas assim, apesar do cansaço
de tentar fazer esse ritual para ele dormir 1h da manhã, e que muita gente acha errado, foi uma válvula de escape pra gente. A gente saiu, a gente deu uma aliviada, voltou para casa, tava mais de boa. Dormiu? Gente. Não dormiu. Mas ele passou a madrugada inteira quase acordado. Mas pra gente foi bom. A gente saiu, deu uma... Né? Essa questão da madrugada. Todo mundo pergunta sobre isso. Ele dorme de madrugada? Não, ele não dorme. A noite inteira não. O Miguel, eu costumo falar que o Miguel, ele... Costumo falar não, isso foi um fato. O Miguel, no dia que ele foi apresentado na igreja, ele dormiu a noite inteira. E eu falo que eu vou apresentar o Miguel todo domingo. Exatamente. Porque, gente, é muito engraçado. Quando o bebê surta, você fica pensando o que eu fiz para ele não dormir. Quando ele dorme a noite inteira, você pensa, o que foi que eu fiz que ele dormiu a noite inteira? Nesse dia, a única coisa que teve foi a apresentação dele na igreja. Vamos apresentar todo domingo. Só que daí tem uma situação... Pelo menos uma vez na semana ele dorme todo dia. Só que daí tem outro domingo que contradiz o que a Flávia disse. A gente pega e leva o Miguel para a Avenida Paulista, no meio de quase, sei lá, umas 5 mil pessoas, naquela muvuca. Neste caos de agora de eleições. Exatamente. Foi tinha tipo, lá a galera há 2 finais de semana se degladiando atrás. lá, né? No meio da Paulista, brigando. E o Miguel dando risada, indo no colo de um, de outro, parando para comer no meio da rua, e ele dando risada, deu risada. E a gente só pensando, quando chegar em casa, a gente vai se arrepender. Aí à noite a gente foi para um shopping, o Miguel ficou lá, sentou no carrinho do shopping, né? E andou e deu risada. E a gente pensou, bom, agora a gente vai ter que ter paciência, porque vai chegar a noite. Chegou a noite, o Miguel dormiu. Gente, diferente dos dias que a gente fica em casa, tentando fazer o ritual do sono durante o dia inteirinho para chegar à noite e ele não dormir. E a gente não conseguir dormir também. Ou seja, gente, a gente precisa pegar leve com essas coisas. Uma das perguntas aqui é como a gente consegue manter legal o nosso relacionamento pós-nenê. E isso é uma coisa importante. É a gente equilibrar as coisas. Nada que é... Meu pai sempre disse isso para mim. Nada que tudo que é em exagero faz mal. Então, esse negócio de vida louca vai ser ruim. Mas muita rotina, tem que ser assim, não pode fazer isso. O Jones, ele é muito agitado. Logo, ele gosta de brincar com o Miguel de maneiras agitadas. E aí, o Jones é mais agitado à noite. Então, às vezes, ele vai trocar a fralda do Miguel 11 horas da noite, ele inventa de fazer umas brincadeiras assim, de jogar o Miguel para cima. Se é uma mãe habitolada, já briga com o marido, não faça isso, que não pode jogar o bebê para cima de noite, não pode a luz ficar acesa, agitação, nananã. Mas é o momentinho dele com o Miguel. É esse Exatamente. momento à noite que ele brinca. Então, é equilibrar, gente. Aí, de vez em quando, eu falo para ele, amor... Miguel, deixa o Miguel dormir um pouquinho, deixa ele ficar meio calminho. Mas é engraçado, e aí ele entende. Todas as vezes que a gente tem o ritual do sono, começa às 18 horas, apaga todas as luzes, parece uma caverna na nossa casa, o Miguel não dorme a madrugada inteira. Então, assim, agora, não tem. quando o Johnny sacode o Miguel e pra ele grita cima, a joga noite pra inteira cima. e vai. E assim, e a nossa vida pessoal, vamos dizer assim, em relação ao casal, eu e a Flávia, eu acho que assim, existem coisas que são meio que protocolos criados em relação a um casamento. Casamento você tem que tomar cuidado que vocês têm que namorar. Casamento vocês têm que tomar cuidado que isso, que aquilo outro. Eu acho que quando a gente se cobra muito por isso, por essas coisas, a gente cria uma responsabilidade sobre isso, né? A gente tem que fazer, dever. A gente tem que sair para namorar, a gente tem que fazer tal coisa. Tem que ser assim. E se não faz, e daí se não consegue, pronto, parece que o casamento já não tá legal, vai estragar. E a gente sempre foi muito desencanado com essas coisas. A gente sempre curtiu estar junto. Seja no perrengue, seja na alegria ali, na agitação. E tem outra coisa. A gente tem formas de se namorar, gente. A pergunta aqui que a gente recebeu tá falando, né, de algo específico, de ter relação com o seu marido. Mas, gente, namorar o seu marido, namorar a sua esposa, não é só isso. É levar um café na cama, é assumir o fogão. O Jones virou um Masterchef, gente. Ele fez pudim esses dias. Descobri que eu adoro Sem fazer. furinhos o pudim que ele fez. Primeiro, hein? Comprei um forno, eu fui no... Isso, ele me namora demais quando ele faz isso pra mim. Quando eu não tenho que cozinhar, quando eu não tenho que passar pano. É maravilhoso. Fica a dica. Fica a dica? Fica a dica aí. Eu falo que com o Jones eu topo ter mais filhos, porque é parceiro mesmo. Já perguntou e não se eu faz quero, mais agora, do que obrigação, né? Vamos deixar isso claro. Mas eu acho que, assim, essas perguntas, elas várias vezes vêm de pessoas que estão com medo ali, estão passando por essa situação. Né? Sendo bem claro, relação sexual,
você tem filho, basicamente você vai passar por um bom tempo assim, tendo dificuldade de Você não namorar tá e tudo mais. nem querendo pensar nisso. Mas assim, o problema tá em você começar a achar que tem um problema nisso. Sim. Né? Aí Não, vira um faz problema. parte. Aí vira um problema. Filho é isso, você tem que estar preparado para isso. Né? Não existe só isso, isso não é uma prioridade na nossa vida, essa é a verdade. Então, pra gente é um complemento e eu ia falar, a gente se resolve de uma forma muito simples, a gente não encana Em breve com isso, né? teremos um Vale Night. Vamos ver. A gente tá vendo já qual que... No nosso Vale Night, sabe o que a gente vai fazer? Dormir. Ai, cara. que delícia. Uma noite inteira. Já faz exatamente 4 meses que a gente não dorme uma noite E inteira. vou dormir deitada na cama. Ai, que delícia. Nossa, isso é verdade. A Flá dorme desde quando o Miguel chegou, praticamente todos os dias sentada e com o Miguel no colo. Às vezes eu tenho que pegar e empurrar o pescoço dela pra cima pra que ela não acorde com torcicolo, né? Mas faz parte, gente. Bom, mas é isso. O Miguel não acordou ainda. Vocês não vão ver o Miguel nesse episódio, mas se inscrevam no canal, ativem o sininho que no próximo episódio... Isso aí. E outra coisa, a gente, pra finalizar a questão do podcast, não vai ficar só no nosso papo aqui, né? A gente vai trazer outras pessoas para entrevistar, falar de assuntos legais. O tema que a gente gosta, maternidade, a gente vai trazer bastante gente para falar sobre isso. A nossa paixão maior é falar sobre a nossa fé, sobre aquilo que nos move. Então, é uma prioridade na nossa vida também trazer pessoas que tragam palavras, coisas que agreguem na vida de vocês, edifiquem a vida de vocês. E, enfim, e tudo mais que as pessoas também falarem pra gente aqui nos comentários, o que elas querem saber, né? Pessoas que elas querem que a gente traga e Falem temas, pra gente. né? Que vira e mexe a gente vai aparecer aqui também, só eu ia falar para conversar com vocês sobre isso também. Acho que é legal falar que a gente quer trazer alguns profissionais, né? Vamos tentar trazer os nossos médicos que participaram aí desse processo, que eu acho que é muito legal. A gente recebe muita pergunta em relação a isso. Infelizmente, não são todas as pessoas que têm acesso a um bom médico, a um médico atencioso, né? Exatamente. Então, isso a gente quer proporcionar para vocês também aqui, um conteúdo informativo, de qualidade, né? Perfeito, é isso aí. E eu agradeço a todos vocês que ficaram aqui até agora com a gente, aí faz ouvindo 1 hora praticamente, né? Vamos tentar levar pro Spotify também, todos os canais aí que, né, são possíveis para que a gente leve o podcast. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui os comentários, né? Deixem perguntas pro próximo vídeo, a gente também responder. Exatamente. Aqui no YouTube, principalmente, a gente lê tudo. Exato. Né? A gente gosta, a gente adora, porque aqui tem bastante conteúdo grande, conteúdo assim interessante, que gera muita dúvida pra gente também. Exatamente. Né? E a gente acaba se divertindo bastante também aqui. Certo, gente? É isso aí. Obrigado pela presença de todos vocês até aqui. Estávamos com saudade de conversar com vocês. Pois é, né? E vamos ver o dia que a gente vai fazer o ao vivo, né? É isso aí. A gente vai aparecer aqui no ao vivo e a gente vai conversar bastante com vocês. Certo? Obrigadão, gente. E até mais. Até mais. Tchau.